Bem, pessoal, vamos lá, vamos começar a nossa aula, módulo 26, colisões, página 07, é isso, página 07, vamos lá. A gente viu na semana passada, nas últimas semanas, né, o que era um sistema isolado. Vamos só repassar o que é um sistema isolado. Um sistema isolado é quando a resultante das forças externas é nula. E se a força externa é nula, isso significa que na hora que eu for analisar o impulso é força externa vezes tempo, não existe essa força externa aqui. Então o impulso é zero. Se o impulso é zero, significa que na hora que eu for usar o teorema do impulso, que é impulso muda a quantidade de movimento, se ele é zero, significa que não tem mudança da quantidade de movimento. E não ter mudança na quantidade de movimento significa que a quantidade de movimento no fim é igual à quantidade de movimento no início. Tá? Então, Q final igual a Q inicial. Tudo bem até aqui? Então, sistema isolado, a quantidade de movimento é constante. Então, isso aqui é um resumão do que a gente viu na semana passada. Agora, vamos primeiro analisar as fases de uma colisão. Então, eu tenho primeiro a fase da deformação. A fase da deformação começa quando os corpos entram em contato e termina quando suas velocidades se igualam. Então, num gráfico de uma colisão unidimensional de velocidade por tempo, no momento em que eles colidem, vai ter uma diminuição da velocidade do primeiro, do que estava mais rápido, e um aumento da velocidade do outro, até chegar no momento em que eles têm a mesma velocidade. Então aqui eu tenho o tempo 1 até o tempo 2, a fase de deformação, quando eles entraram em contato e igualaram as velocidades. Depois, é importante lembrar que a energia mecânica ela pode se transformar em potencial elástica, em energia térmica, em energia sonora ou trabalho. Opa, tirem um print aqui. Isso é o momento em que elas se igualaram, né? As velocidades ficaram iguais. Ok, então fase da deformação. Daí depois a gente tem o que a gente chama de fase de restituição. A fase de restituição é quando tem início as velocidades se igualam e termina com a separação entre os dois corpos. Então eles estavam com velocidades iguais e eles se separam e continuam o movimento deles. Então aqui está toda a colisão. Ó. Eles começaram a se tocar, igualam a velocidade e daí depois finaliza a fase de restituição quando eles se separam. Desaparecem as deformações elásticas no corpo, a energia potencial elástica armazenada e retransforma em energia cinética. Tá? Então, essa é a fase de restituição. Então, aqui estão as duas fases. Tirem um print. Ok. Continuando. O coeficiente de restituição, ele vem para analisar que tipo de colisão é. Ele é denotado pela letra E e ele mede a magnitude da fase de restituição e é definido pela relação. O E é a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Então, coeficiente de restituição é V de afastamento por V da aproximação. E esse E pode ser 0 até um valor igual a 1. Então, se for 0 é um tipo de colisão, se for entre 0 e 1 é outro, e se for 1 é outro. Então, a gente tem a velocidade antes, seria a velocidade de aproximação, é a velocidade relativa entre os dois, tá? Entre os dois corpos, VA menos VB. E daí depois eu vou ter a velocidade de afastamento após a colisão, e a velocidade relativa também entre os corpos, velocidade final de um menos a velocidade final do outro. Tá? Claro que isso depende da direção da velocidade, né? Porque se o VB estivesse indo na direção do VA, a velocidade relativa seria uma soma no final das contas, né? Porque é VA menos VB. Então, acaba ficando a soma, a velocidade de aproximação. Bem, então é isso o coeficiente de restituição. Tirem um print.
Então é o EVAF-VAP. Tipos de colisão. A gente pode ter uma colisão elástica, que é o E igual a 1. Isso significa que não existe dissipação de energia mecânica, o sistema é conservativo. A gente pode ter uma colisão inelástica, o E menor do que 1 e maior ou igual a 0. E nessa inelástica eu posso ter uma parcialmente elástica ou inelástica, que é o E entre 0 e 1. O E muito próximo de 1 tem pouca dissipação de energia. O E muito próximo de 0, muita dissipação de energia. E a perfeitamente inelástica, que seria o E igual a 0. Ou seja, os corpos eles permanecem unidos após a colisão. Então, uma colisão elástica E igual a 1, inelástica varia de 0 a 1, e se for 0 é perfeitamente inelástica. Nas colisões, há sempre conservação da quantidade de movimento total do sistema. A energia pode se conservar ou não, mas a quantidade de movimento vai sempre se conservar. Tá? Então, Q inicial igual a Q final sempre. Tá? Independente do tipo de colisão, mas a energia só vai se conservar quando a colisão for elástica ou perfeitamente elástica. Tá? E igual a 1. Print. Ok. E vamos lá. Vamos agora para o primeiro exercício. Primeiro exercício. Na Copa do Mundo de 2018, observou-se que, para a maioria dos torcedores, um dos fatores que encantou foi o jogo bem jogado, ao passo que o desencanto ficou por conta de partidas com colisões violentas. Muitas dessas colisões travavam as jogadas e não raramente causavam lesões nos atletas. A charge a seguir ilustra a narração de um suposto jogo da Copa feito por físicos. E se um jogo de futebol fosse narrado por físicos? Uma forte colisão parcialmente elástica acaba de levar a 0 a aceleração do jogador. Confere, Galileu. Correto, Albert. Os jogadores J1 e J2 não calcularam corretamente a energia cinética empregada e acabaram em uma colisão nem um pouco ideal. Nosso repórter de campo, Newton, tem mais detalhes sobre a gravidade da situação. Ela foi de 9,8 metros por segundo ao quadrado, Albert. Enfim. Com base na charge e nos conhecimentos sobre colisões, e supondo-se que em um jogo de futebol os jogadores se comportam como um sistema de partículas ideais, é correto afirmar que em uma colisão, A elástica, a energia cinética total final é menor que a energia cinética total inicial. Pessoal, na elástica, a colisão elástica é um sistema conservativo, ou seja, a energia cinética final vai ser igual, porque a energia vai se conservar. Tá? Então tá falsa essa afirmação. Tudo bem? Até aqui, na letra A. Letra B. Elástica, a quantidade de movimento total final é menor que a quantidade de movimento inicial. Pessoal, tá falsa, né? A quantidade de movimento sempre se conserva, independente do tipo de colisão. Então, toda colisão é sistema isolado e haverá conservação da quantidade de movimento. Letra C. Quando for parcialmente elástica, a energia cinética total final é menor que a cinética total inicial. Sempre que não for elástica, um pouco da energia vai ser perdida. E numa parcialmente elástica, um pouco da energia vai ser perdida, ou seja, a energia cinética final é um pouco menor do que a inicial. É verdadeira essa afirmação. Há um pouco de perda de energia cinética. Quanto de perda vai depender daí da parcialmente elástica, ok? Perfeitamente elástica, a quantidade de movimento total inicial é maior que a do final. Pessoal, quantidade de movimento sempre se conserva. E letra E, parcialmente elástica, a quantidade de movimento final é menor. Não, independente da colisão, a quantidade de movimento se conserva. Então, primeira questão, alternativa certa, letra C. Daí eu pergunto para vocês, dúvida, dúvida? Não? Ok. Vamos continuar então.
Um bloco A desliza a partir do repouso do topo de uma rampa de 5 metros de altura e colide com um bloco B de mesma massa inicialmente em repouso, sobre uma superfície horizontal, como mostra a figura. Então, bloco A está saindo do repouso no ponto A, desprezando o atrito e o efeito do ar durante todo o movimento dos blocos, supondo-se que a aceleração da gravidade seja constante, vale 10, e sabendo que a colisão foi elástica e unidimensional, a velocidade escalar do bloco B após a colisão foi d. Então, quero saber quanto vale a velocidade do bloco B, mas para saber a velocidade do bloco B, eu tenho que saber quanto vai ser a velocidade do bloco A na hora que ele chega aqui, antes da colisão. Então, eu vou usar primeiro a energia, a relação entre a energia do ponto do bloco A até antes da colisão, para daí depois usar a quantidade de movimento após a colisão aqui. Então, aqui está o bloquinho A, ele desliza e bate no B. No movimento de descida do bloco A, um sistema conservativo, colisão entre A e B é um sistema isolado. Quem quiser tirar um print aqui. Continuando. Então, ó, cálculo da velocidade escalar de A antes da colisão. Eu tenho uma velocidade inicial que era 0, então a energia cinética é 0. Eu tenho uma velocidade final que é VA. E eu posso falar que a energia mecânica se conserva porque não tem atrito, né, e não tem resistência do ar. Então a energia mecânica no final do ar, que é a energia cinética, é a energia mecânica no início do ar, que é a energia potencial gravitacional. Então, a gente pode cortar as massas, a velocidade do ar ao quadrado é 2GH, raiz de 2GH é 2 vezes 10 vezes 5. Tá? Isso dá raiz de 100, ou seja, a velocidade do ar antes da colisão, 10 metros por segundo. Agora vamos analisar antes e depois da colisão. Para calcular a velocidade de B após a colisão, Q inicial igual a Q final. Quantidade de movimento sempre se conserva. Q inicial é MAVA mais MBVB, Q final MAVA', MBVB', mas o B estava parado no início, né? Então, e a massa do A é igual à massa do B. Então, eu posso cortar a massa de todo mundo. Fica VA mais VB igual a VA' mais VB'. A colisão ela é elástica. Isso significa que é VAF-VAP, velocidade de afastamento e de aproximação, e elas são iguais. Elas precisam ser idênticas. Então, VB' menos VA' igual a VA menos VB. VA' igual a VB e VB' igual a VA. Sendo a colisão elástica e unidimensional, e sendo as massas de A e B iguais, então haverá troca de velocidades na colisão. Tá? Sempre que eu tiver um corpo, dois corpos iguais, mesma massa, e eles colidirem e for uma colisão elástica, eles simplesmente trocam os valores da velocidade. E isso dá a alternativa certa à letra B, que eu não lembro o que estava escrito na letra B. Peraí, deixa eu ver. Ah, 10, ok. Tá, estava 10. Não era uma troca. Então, sempre que forem corpos idênticos e a colisão for elástica ou perfeitamente elástica, eles vão trocar de velocidade. Tá? Dúvida, gente? Dúvida, dúvida? Não? Ok. Continuando, então. Exercício número 3. Uma esfera A desliza em movimento circular sobre uma mesa horizontal, sem atrito, presa a um pino fixo no centro da mesa por um fio ideal de comprimento 1 metro. A energia cinética dessa esfera é constante igual a 4 joules. Em um ponto P é colocada em repouso uma segunda esfera B idêntica à primeira, de modo que ocorra uma colisão perfeitamente inelástica entre elas, conforme indica a figura.
calcule a intensidade da tração em newtons no fio antes da colisão entre as esferas. Determine a energia cinética em joule do sistema formado pelas duas esferas juntas imediatamente após a colisão entre elas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir a tração um pouco antes delas colidirem. Pessoal, eu estou vendo que esse A ele vai girar aqui, ele está descrevendo um movimento circular. Então, a força de tração que está apontando, está no fio, apontando para o centro, nada mais é do que a força centrípeta. Tá? Então, para calcular a intensidade da tração, eu vou analisar essa bolinha, essa esfera A. No ponto O, eu tenho peso, eu tenho força normal e eu tenho tração no fio. O peso e a força normal, eles se anulam, né? Eles se cancelam. Deixa eu marcar aqui. Eles se cancelam. E sobra só a tração, que está apontando para o centro da circunferência. Então, a tração é a força centrípeta, que é mv² sobre R. Mas a energia cinética é mv² sobre 2. Isso significa que a energia cinética vezes 2 é mv². Então, eu posso trocar esse mv² por 2 vezes a energia cinética. Então, a tração fica 2 vezes a energia cinética dividido pelo raio, o raio da circunferência, no nosso caso, é o L. Então, 2 vezes a energia cinética, ele deu quanto vale a energia cinética e deu quanto vale o L. Então, 2 vezes 4 dividido por 2, isso dá 8 newtons. Até aqui, dúvida, gente? Não? Ok. Beleza. Vamos para a letra B. Na letra B, determine a energia cinética em joules do sistema formado pelas duas esferas juntas imediatamente após a colisão entre elas. Então, na hora que uma esferinha vem e bate na outra, na colisão, a conservação da quantidade de movimento, então Q final igual a Q inicial, 2mv final. Por que 2mv final? Porque os dois estão juntos à mesma velocidade, porque é uma colisão perfeitamente inelástica, né? Então fica as duas massas com a mesma velocidade, Q final. E no início eu só tinha uma bolinha se movimentando com velocidade V0. Isso significa, corta as massas, que o V final é o inicial dividido por 2. O exercício está pedindo quanto vale a energia cinética final, né? Então fica 2mv final ao quadrado dividido por 2, corta 2 com 2, fica mv final ao quadrado, mas v final ao quadrado é v0 sobre 2. Então, mv0 sobre 2 ao quadrado. Isso dá v0 ao quadrado sobre 4. Isso daqui, gente, então no final das contas, a energia cinética inicial era mv0 ao quadrado sobre 2. Isso aqui é metade da energia cinética inicial. Então, a energia cinética final é inicial dividido por 2, 4 por 2, que dá 2 joules. Então, a energia cinética final vale 2. Pergunta, dúvida? Dúvida, dúvida? Ok. Ninguém tem dúvida, a matéria está super tranquila. Tá. Então, vamos continuar. Pera, diga. Pera que está copiando ou que é dúvida? Ok. Ah, pessoal, esqueci de dizer para vocês, parabéns, parabéns a todos, viu? De verdade, de coração, parabéns. Pelo quê? Porque dia 12, dia das crianças.
Isso, Arthur. Exato. Parabéns. Vocês vão me xingar agora, né? Não sou criança, professor. Parabéns, de verdade. Ó, vamos lá. Ganhou doce? Ah, segundo a minha mãe, não, eu não sou criança, eu sou bebê dela. Isso não faz sentido. É, pois. De presente você pode dar a OBF pra gente no sábado. Pode ser. Pode ser. Se eu for ganhar presente, eu volto a ser criança. É, eu também. Se ganhasse presente, eu voltaria a ser criança. Eu tenho um complexo com o Dia das Crianças, sabiam? Porque eu faço aniversário próximo do Dia das Crianças, eu nunca ganhei presente Dia das Crianças. Então, o meu sonho é um dia, no Dia das Crianças, ganhar presente. Ó, vamos lá. Quarto exercício, que é enunciado para as questões 4 e 5. Um bloco de massa 0,2 kg está em repouso sobre um trilho, liso e unidimensional. Uma mola de constante elástica 60 newtons por metro e massa desprezível está fixada ao bloco, conforme a ilustração. Um segundo bloco de massa 0,1 kg e velocidade de 0,3 metros por segundo sobre o mesmo trilho atinge a mola presa ao primeiro bloco numa colisão perfeitamente elástica. Então, o coeficiente de restituição aqui vale 1. E eu que faço bem no começo do ano, aí não ganho nem de ano novo, nem de Natal, daí é sacanagem. Não ganhar presente de Natal, daí é sacanagem. Então, ó, eu tenho um bloquinho A de massa 0,1, velocidade do B. Nessa colisão, após a mola se distender completamente, o bloco de massa 0,1 kg tem velocidade V1 e o bloco de massa 0,2 tem velocidade V2. Os valores em centímetros por segundo de V1 e V2 são... Então, vamos lá, vamos ver quais são os valores de V1 e de V2. Conservação da quantidade de movimento, Q final igual a Q inicial. Massa do A vezes V1 mais do B vezes V2 igual a massa do A vezes V0, que é o inicial, e o B não tinha velocidade, né? Então não tinha movimento no início. Massa do A é 0,1, do B é 0,2. A velocidade do A no início era 0,3, mas a velocidade do 1 e do 2 no final eu não sei. Então, com Q inicial igual a Q final, eu caio numa equaçãozinha com duas variáveis, né? A gente nunca que vai conseguir resolver uma equação com duas variáveis. Então, o que a gente faz? A gente busca a segunda. Pessoal, sempre comecem a resolver com isso. Se não der certo, se travou porque você tem duas variáveis, daí você vai para o coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição é a sua segunda alternativa, vamos dizer assim. Porque, sei lá, 80% dos exercícios você resolve com isso. Tá? Na maioria deles vai ser simples a colisão. Então, Q inicial igual a Q final, você já acaba resolvendo o exercício. Se não der certo, você vai entrar para o EVAF-VAP, que coeficiente de restituição é velocidade de afastamento sobre velocidade de aproximação. Tá? Então, EVAF e VAP, como o E vale 1, que é uma colisão perfeitamente elástica, significa que VAF é igual a VAP. Tá? Velocidade de afastamento vai ser V2 menos V1, e a velocidade de aproximação era a velocidade do A, né? Que é 0,3, porque o B estava parado. Então, equação 1, equação 2, a gente pode simplesmente somar essas duas, some o V1, né? Fica 3V2 igual a 0,6, então V2 dá 0,2 metros por segundo, ou 20 centímetros por segundo. E daí, usando a equação 2, se isso aqui vale 20, passa o 20 para lá, vai ficar 10, ou seja, o V1 vale menos 10 metros por segundo. Tá? Em módulo, 10 centímetros por segundo. Isso dá a alternativa certa, a letra D. Então, a gente usou o Q inicial igual a Q final, achamos uma equação, olhamos para o coeficiente de restituição, achamos a segunda equação, e daí é só resolver duas equações, duas incógnitas. A mola está aí só para assustar? Sim, está só para assustar.
só para fazer com que o aluno se perca ali na mola e tente usar a mola como um sistema, tá? Dentro do sistema. Então, alternativa certa, letra D. Dúvida, dúvida. Matheus, eu tenho um amigo que faz aniversário dia 24 de dezembro. Coitado, ele não só nunca ganhou presente de aniversário, como ele também nunca fez uma festa de aniversário no dia dele, porque quem vai numa festa no dia 24 à noite? Seu irmão faz dia 24 também? Pois é. Nossa, então, é sacanagem. A mola não interfere em nada? Nada. Não interfere em nada ali. Meu irmão faz 28 de dezembro. Ah, o seu é 3 de janeiro também, sem festa, né? Ninguém comemora. 31/12, Beatriz. Nossa Senhora. Ah, bem, toda a sua festa de aniversário tem queima de fogos. Olha que legal. Né, Beatriz? Pô, pelo menos o mundo inteiro festeja o teu aniversário. Feliz. Pois é. Ó, vamos lá, exercício número 5. Durante a colisão, a máxima compressão da mola em centímetros vale, agora sim a gente vai usar a mola. A compressão da mola será máxima quando os blocos A e B tiverem velocidades iguais. Então, para calcular a velocidade dos blocos quando a compressão for máxima, a gente vai usar Q final igual a Q inicial, MA mais MB vezes V, que seria o final, né, onde eles têm a mesma velocidade, e o Q inicial é MA vezes V0. Massa dos dois dá 0,3 vezes a velocidade final, massa do A é 0,1, velocidade inicial é 0,3. Isso significa que a velocidade, na hora que eles têm a mesma velocidade, vale 0,1 metros por segundo. Conservação da energia mecânica. A energia no início é igual à energia no fim. Isso significa que no início eu tinha a energia cinética do A e no fim eu tenho a cinética dos dois mais a energia de compressão, né? A energia potencial elástica da mola. Então, massa do A e do B eu tenho, velocidade final eu tenho, massa do A e a velocidade inicial do A eu tenho também. O K, o exercício me deu, vale 60. Aqui eu vou descobrir essa mola. Tá? Então, 0,3 vezes 0,01 mais 60 vezes x ao quadrado igual a 0,1 vezes 0,09. 009. Ok? Isso vai dar 60x ao quadrado igual a 0,06. Ou seja, 6/10 à terceira dividido por 60, que isso vai dar raiz de 1/10 a menos 4, ou seja, 1/10 a menos 2, ou 1 centímetro. A alternativa certa, letra D. Dúvida, dúvida, gente? Então, tirem um print. E eu preparei algo a mais para vocês. Espera aí, não saiam não. Pronto. Vamos lá. Eu não entendi porque a mola não atrapalha. Acho que eu cairia nessa pegadinha então. Mas a mola estava ali, a mola estava só no momento entre as colisões, né? Entre a fase de restituição e a fase de colisão. Tá? Então, no meio do caminho, no meio da colisão, a mola entra, mas daí depois da colisão, o antes e o depois, ela não está. Mas é pegadinha mesmo, para o quarto exercício o aluno querer colocar a mola ali. Bem, vamos lá. Exercício do ITA, de 99, que fala sobre essa parte de colisão. Achei legal colocar para vocês. Um bloco de massa M desliza em uma superfície horizontal sem atrito, empurrando
empurrado por uma força F, como mostra a figura abaixo. Esse bloco colide com outro de massa mzinho, em repouso, suspenso por uma argola de massa desprezível e também sem atrito. Após a colisão, o movimento é mantido pela mesma força F, tal que o bloco de massa mzinho permanece unido ao de massa mzão, em equilíbrio vertical, devido ao coeficiente de atrito estático μe existente entre os dois blocos. Considerando g a aceleração da gravidade e v0 a velocidade instantânea do primeiro bloco logo antes da colisão, a potência requerida para mover o conjunto logo após a colisão, tal que o bloco de massa mzinho não deslize sobre o outro, é dada pela relação. Então, esse bloco de massa mzão, ele vai acertar o bloco de massa mzinho, e na hora que ele acerta os dois, o bloco de massa mzinho vai ficar aqui, e os dois vão juntos para a direita, com essa força que continua constante, e ele quer que esse bloco mzinho não escorregue para baixo. Tá? Não escorregar para baixo significa que a força para baixo vai ser igual a para cima. Para baixo é o peso, para cima é o atrito. E essa força aqui, ó, que vai empurrar o bloco mzinho, nada mais é do que uma força normal, né? Força de compressão de um bloco no outro. Tá? Então, vamos lá. Vamos resolver aqui. Ele quer a potência. Então, ó, para que após a colisão o bloco de massa mzinho não deslize em relação ao bloco de massa mzão, a gente vai ter que ter o seguinte. Eu estou fazendo uma força no bloco mzão, o mzão faz uma força no bloco mzinho, que é a força normal para a direita, e ele não escorrega, significa que a força para baixo é igual a para cima. Então, peso igual a Fat. Fat igual a peso, ou seja, mg. E a normal é a resultante desse bloquinho aqui. Então, a normal é massa vezes aceleração, é a resultante do bloco menor. E tem mais uma coisa, né, gente? Essa força de atrito, que é igual ao peso, ela não pode ser maior do que o atrito estático máximo. Porque se for maior, esse bloco em relação ao mzão vai deslizar, vai ser um atrito cinético. Então, esse atrito, que é o peso, que é igual ao peso, não pode vencer o maior valor do atrito estático, que é o atrito de destaque. Por isso que então a Fat, que é essa F aqui, tem que ser menor ou igual à força de atrito de destaque. Tá bom? Não pode vencer, porque se vencer, ele começa a escorregar. Então, se a Fat tem que ser menor do que o atrito de destaque, e a Fat, na verdade, é o peso, então mg tem que ser menor ou igual a μ vezes ma, porque a Fat de destaque é μ vezes a normal, e a normal é ma. Tá? Então, mg tem que ser menor ou igual a μ ma. A gente pode cortar as massas, e isso significa que a aceleração tem que ser maior ou igual a g sobre μe. Vou guardar essa informação. Agora vamos olhar para a força F, que acelera o sistema. Essa força F, acelerando o sistema, que são esses dois objetos, eu posso escrever o princípio fundamental da dinâmica, né? Mzão mais mzinho, e vai ser força resultante, mzão mais mzinho vezes A. Toda a inércia vezes a aceleração. Causa efeito com a inércia. Isso significa que a aceleração é F sobre mzão mais mzinho. Vou chamar de equação 2, daí eu posso juntar essas duas, né? A aceleração tem que ser maior do que isso, mas a aceleração é F mzão mais mzinho. Então, F mzão mais mzinho é maior ou igual a G sobre μe. Aqui a gente pode passar o mzão mais mzinho para o outro lado, então essa força F tem que ser maior do que mzão mais mzinho vezes gravidade dividido pelo coeficiente de atrito. Eu vou chamar isso aqui de equaçãozinha número 3. Agora, desprezando a intensidade de F durante um breve intervalo de tempo em que ocorre a colisão, a gente pode escrever que Q imediatamente após é igual a Q imediatamente antes dessa colisão. Então, Q antes igual a Q depois. Mzinho mais Mzão vezes V1, porque os dois estão juntos com uma certa velocidade, é igual a Mzão vezes V0, que era a quantidade de movimento antes deles colidirem. Aqui eu vou isolar o V1. Fica Mzão V0 sobre Mzinho mais Mzão. E daí
Com isso, eu vou colocar na fórmula da potência. A potência de F imediatamente após a colisão vai ser dada com potência, por favor, né? F vezes V. Vai ser a força vezes a velocidade final. Então vai ser F mv0 sobre mzinho mais mzão. Ou seja, eu posso escrever que a potência vezes o inverso desse cara aqui é igual a F. Então, F é potência vezes o inverso desse cara aqui. Aqui a única coisa que eu fiz foi passar esse carinha aqui, ó, para lá, multiplicando a potência, só que ele é o contrário, né? O que estava dividindo fica multiplicando, o que estava multiplicando fica dividindo. E chamar isso de equação número 4. Agora vamos substituir a 4 na 3. Aqui está 4, aqui está 3. Então F tem que ser maior ou igual a isso, mas o F é potência vezes esse monstrinho aqui. Então potência vezes esse monstrinho tem que ser maior ou igual a o item número 3. Aqui, gente, vamos passar o mv0 multiplicando. O mzão mais o mzinho eu posso cortar, né, dos dois lados. Vou até cortar ele aqui para vocês, ó. Mzão mais mzinho com mzão mais mzinho vai embora. E a potência tem que ser maior ou igual, então, a mv0g sobre μe. Se é maior ou igual, a mínima vai ser quando for igual. mv0g sobre μe. Isso dá alternativa certa, letra E. Bonito o exercício, né? O que vocês acharam? Não, que horrível, é bonito, para. É lindo, né? Cruzes, prefiro história, para, Arthur, oh, que isso? Né, de verdade, é bonito, pois é. Mateus, que isso, Deus me livre não, é bonito o exercício. Ó, usou tudo o conceito que vocês já conhecem. A relação de forças, igualdade de forças, para que esse bloquinho não caia. A gente achou uma relação da aceleração. Força, meu amor. Achamos outra aceleração e juntamos as duas. Q antes igual a Q depois, super simples. Potência é FV. E daí a gente achou uma relação de F, que a gente já tinha achado de outro F, juntamos e pronto. Prefiro mexer num cadáver. Essa gente de arte na praia. Gente, tão bonito que eu choro. Ok, vai. Tirem um print. Eu preparei um outro exercício para vocês. Olha só que legal. 2 hoje. Tem gosto para tudo, né? Tem, é verdade, Arthur. Eu amo, eu acho bonito isso. Ó, então, querem mais um ou não? Vocês que decidem. Sim? Ok, perfeito. Então vamos lá. Exercício extra número 2. Ah, a gente está aproveitando um pouco o tempinho. Ah, dessa aqui, ó. Desse cara aqui, ó. Nem sei pronunciar isso. Numa brincadeira de aventura, o garoto de massa emisão lança num galho de árvore, num ponto. Tá. Sendo G a aceleração da gravidade e H a altura da plataforma de onde se lança, indique o valor da tensão na corda imediatamente após o garoto apanhar o gato para aterrissá-lo na outra margem do lago. Então esse garotinho vai descer aqui pela corda, só de ver as alternativas já dá tristeza. Ó, uma dica, quando tem um exercício punk, assim, com essas alternativas doidas, você não pode olhar para elas. Você não pode olhar para elas porque você vai tentar chegar em alguma coisa aqui e é uma viagem total, tá? Não dá para olhar para elas e fazer um caminho reverso. Com alternativas desse tipo não dá. Quando são mais simples até dá, mas alternativa desse tipo impossível fazer o caminho reverso, tá? Então, você nem olha para elas e fala, putz, deixa eu trabalhar com os conceitos básicos que eu tenho e com os conceitos básicos eu tenho que resolver, tá? Pessoal, a maioria, assim, 90% dos exercícios do ITA você resolve com conceitos básicos. A diferença é que você tem muitos, tipo, você usa 5 conceitos em um exercício só. Acho que lá para abril eu prometi um doce para quem resolvesse esse para mim, vou fazer.
Ó, famosa questão que a gente pula. Não, de jeito nenhum. Olha só, para quem não entendeu o que está acontecendo, ó. Entenderam o que aconteceu no exercício? Ó, de novo. Já pode fazer a animação do Star Wars, né? De novo, eu perdi horas fazendo essa porcaria. Volta no anunciado, please. Vou voltar no anunciado. Tira um print aí. E vamos lá. Por que um astronauta? Porque era bonitinho o astronauta. Então, ó, print e vamos lá. Última vez, animação. Olha o gatinho. Ok. Agora vamos para a resolução. Vamos calcular a velocidade do garoto ao atingir o gato. Conservação de energia mecânica, ó, energia potencial gravitacional e vira energia cinética, né? A altura é h, a velocidade eu vou chamar de v1 no ponto onde pega o gato. Então o v1 corta as massas, né? Vai ser raiz de 2gh. Vou guardar essa informação. Ó, pessoal, conceito super bobo. Concordam comigo? Tá? Não tem nada demais aqui. Então, muitos exercícios do ITA a gente resolve assim, com conceitinhos bobos, só que é um monte, né, de conceitos. Tem alguns que tem matemática pesada, mas a maioria não. Cálculo da velocidade imediatamente após a colisão. No ato da colisão, o sistema é isolado. Então, Q antes igual a Q depois. Depois eu tenho a massa dele, mais a massa do gato. E antes eu tenho só a massa dele vezes a velocidade, que é qual? Raiz de 2gh. Aqui eu passo mz mais mzinho dividindo e está a velocidade deles no final. Pessoal, no ponto mais baixo, a força resultante é a centrípeta. E tração menos o peso é igual a mv ao quadrado sobre r. Então, tração menos P é igual à força centrípeta. Ó, são 3 conceitos que a gente usou e os 3 são super tranquilos. Energia mecânica se conserva, quantidade de movimento antes igual a depois e a energia, a resultante das forças no ponto mais baixo aqui é a força centrípeta. Bem, aqui a gente isola o T, tá? Passa esse mzão mais mzinho VG para o outro lado, fica positivo. E aqui esse v ao quadrado, ó, esse v2 ao quadrado é esse cara aqui, então é tudo isso ao quadrado, ficou esse monstrão aqui. Mas ó, conceitos de física foram 3 super de boa. Daí agora é só a gente brincar com esse mzão mais mzinho, eu posso cortar com esse quadrado aqui. Vou isolar, e daí é matemática pura, tá? Eu coloquei mzão mais mzinho vezes g em evidência, fica 1 mais esse monstrinho aqui. Daí aqui eu só isolei o quadrado desses dois caras e acabou a questão. Daí eu pergunto para vocês, me digam com toda a sinceridade do mundo, fazer esses 3 itens, energia se conserva, para achar a velocidade do cara lá embaixo, quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois, e depois, força resultante é igual a centrípeta, esses 3 conceitos, de boa, né? Pois é. Viu, Arthur? Viu? Então, você olha para uma questão, você olha para uma alternativa, a resposta como essa aqui, por exemplo, as alternativas lá, você fala, meu Deus, nunca que eu vou conseguir resolver. Mas no final das contas, isso aqui é super fácil, isso aqui é super fácil, isso aqui é super fácil. Tá? O difícil é juntar tudo, tá certo? O difícil é juntar tudo. Então, a maior parte dos exercícios punks mesmo, saudade da época que física tinha número. A maior parte dos exercícios punk mesmo, eles no final das contas usam conceitos, vários conceitos mais simples, tá? E daí depois, putz, é claro, você chegou nisso aqui, ó, você chegou nisso aqui. Daí você vai ter que daqui ajustar para chegar na alternativa D. Mas é só um ajuste ali, tá? Mas aqui a gente usou todos os conceitos importantes, tá? Então, ó, que nível de dificuldade dessa questão? É uma dificuldade nível 8,
Mas vocês viram que a gente só usou elementos da física nível 4 para resolver, vai? É muito simples, esses 3 itens que a gente marcou aqui, tá bom? Bem, é isso, gente. Tirem um print, então, e boa semana para vocês. Espero que tenham gostado de exercício a mais aí. Sempre que der, que eu conseguir pegar exercício bom da matéria, eu vou acabar colocando para vocês, tá? Para ajudar a reforçar aí. Obrigado, Ana Carolina. Valeu, Rafa. Tchau. Tchau, gente. Ah, obrigado, Fernando. Obrigado. Já foi. Foi na quinta-feira passada, meu aniversário. Obrigado. Obrigado mesmo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Ana. Tchau, tchau.